Sobre fundo preto, logotipo em fonte branca, Fundação Nacional de Artes, Funarte, apresenta. Em amarelo, a letra A surge da porção inferior da tela e a palavra se completa em fonte branca. Cessibilidança, Prêmio Festival Funarte. Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresentam. Só se fechar os olhos. Uma produção do coletivo Desvio Padrão. Uma sala de teatro. As paredes são pretas e o piso está completamente coberto com linóleo preto. No centro da cena, duas mulheres de aproximadamente 2,15 metros de altura estão iluminadas por parcos feixes de luz. Os cabelos estão penteados para cima, formando um grande volume sobre a cabeça. A mulher da esquerda tem os cabelos e as sobrancelhas brancas e os olhos esfumados em branco e dourado. A da direita tem os cabelos e sobrancelhas pretas e olhos esfumados em preto e dourado. No fundo, à esquerda, dois homens-pássaros com corpos pretos e bicos coloridos, sentados em bancos pretos. Um toca um violoncelo, o outro segura uma viola caipira. Escuro total. Abre-se um foco claro de luz. Duas mulheres, uma à esquerda, outra à direita, de olhos fechados e braços abertos. Lentamente movimentam punhos e dedos, flexionam os cotovelos e com as costas das mãos esfregam os olhos. Sincronizadas, dão um passo à frente com um dos pés. Espreguiçam-se. Bocejam. Caminham, cruzando uma diante da outra, em X. Apanham delicadamente longuíssimas vestes, uma branca, a outra preta, camadas sobrepondo texturas, golas altas e um ar heráldico. Curvam a cabeça, agarram a veste pela base, acumulando metros e metros de tecido nas mãos. E vestem. O tecido escorre pelo corpo delas. Por dentro, elas puxam, 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 até que a cabeça apareça pela gola. Respiram profundo. Em volta da cintura, amarram um cinto com ganchos. Solenemente, trocando passos, se deslocam coletando objetos. Uma pega punhal, serrote, placa, espelho, cruz. A outra pega espada, lampião, corda, moedas, medalhas, cruz. Com movimentos amplos de braço, penduram um a um os objetos no cinto.
e, trocando passos, retornam ao centro. Param, uma de frente para a outra. Erguem os braços e pegam cada uma coroa. Pousam-na sobre a cabeça. Giram, uma para cada lado. Param de frente. Endireitam-se. Abrem os braços, estufam o peito e sorriem. As duas disparam, separando-se. A luz se apaga. Novo foco de luz. É vermelho vivo. O espaço é delimitado nos mais simétricos quadrados, alternados em tintura preta e branca. São 64 no total, um padrão preciso e formal. Está cada uma em D1 e D8 em posição de rainha, 2 pontos equidistantes. Sabem, pois, que podem ir onde bem quiserem, desde que queiram o que quer a norma. A norma delimita o movimento, pensado, calculado. Joelhos flexionados, postura de quem fura o ar com a cabeça e passos firmes lutando contra o chão. Os braços, ao longo do corpo, compõem ângulos retos, devolvendo ao piso o choque que absorvem os pés como resultado de tantas pancadas. Marcham, cheias de si, uma contra a outra. Olhos fixos mantêm, mas não porque têm foco, e sim porque assim foram treinadas. É tudo o que se pode ter em pedra. Treino, treino, treino. Em olhos como esses, há no máximo opacidade que impressiona. Marcham em frente, com os pés batendo inteiros no chão. Vão sobrepondo os limites dos quadrados que se opõem por terem cores opostas. Não sabem sequer que nem cores são. Estão uma de frente para a outra. Seria uma a sombra da primeira? Mas quem seria a primeira? São iguais, embora só quem veja a diferença. Trata-se de diferença que não se toca, nem se cheira, nem se sinta com a língua. Quem deve aplicar o golpe fatal? Um segundo de silêncio. Paradas, olham. No silêncio algo sai errado. Estão paradas, ninguém mais se move. Quem deve aplicar o primeiro golpe? Nada. Giram a cabeça, giram para o mesmo lado, embora para uma seja esquerda e para a outra seja direita. Assim se perpetua a oposição. Tornam a mover a cabeça. Algo range. Ouvem. Movem a cabeça para o lado contrário. Direita para uma e esquerda para a outra. Olham contudo para o mesmo lado. Olham de si para si, recobrando o contato visual sem foco.
De repente, um tremor. Cambaleio. Será um terremoto? Será um terremoto? Sim. Deus ex machina, sempre a um. Cambaleiam. Caem para os lados, mas não mais para a direita ou esquerda. Caem para lá e para cá. Para lá e para cá. O cinto de cada uma se solta. Os objetos se espalham. Tal que pula na madeira. Tomam todos os lugares. Desaparecem. Elas caem, rolam. Apoiam a mão no chão, erguem o tronco. O tremor continua. A força do braço não é suficiente. Tornam a rolar, encontram-se no centro, chocam-se, ricocheteiam, rolam. O tremor insiste, elas rolam. Conforme rolam, a forma se adequa ao piso duro, que é duro porque é quadriculado, porque é de madeira. A forma que era pedra agora é massa maleável, feito trigo e leite contra a tábua do padeiro. A forma um pouco mais se perde, encontrando um movimento de braços e pernas. Mexem-se os membros desordenados ou ordenados, se considerarmos que o mestre momentâneo é o tremor. Tudo se aquieta. Elas param, deitadas, viram-se ainda no chão. Estão lado a lado. Um ombro encontra o outro. Um cotovelo encontra o outro. Um punho encontra o outro. E a mão encontra a outra. Afastam-se. Lentamente, as duas sentam. Flexionam o joelho, o mesmo de cada uma. Apoiam a mão, erguem-se com esforço, caem em pé. Dão um passo para frente. Outro. Pé direito, pé errado. Pé direito, pé errado. Acompanham-se, mas não sabem bem o motivo. Param, encaram-se, viram-se, estando novamente lado a lado. Uma estende um braço, gira o punho, a outra imita, mas fazem tão ao mesmo tempo que não se sabe quem inicia e quem copia. Inclinam as costas para trás, erguem o queixo. Tornam a se endireitar, tornam a caminhar left foot. Pé encontrado. Left foot. Pé encontrado. Param. Estão na linha 8, nada mais à frente. Sabem que podem ir a qualquer lugar, desde que queiram o que quer a norma. Ainda há uma norma? Uma pisa com o pé direito para trás, a outra com o esquerdo. Alternam. Pisam lentamente, um pouco menos lentamente,
Um pouco menos. Tão menos que agora a velocidade é moderada. Moderada, moderada, moderada e agora é rápida. Então mais rápida, mais rápida, mais rápida e... Vê-se a luz. Foi um raio. Gotas d'água caem grossas. Poucas. Uma aqui, outra ali, outra aqui, uma ali. Saltam para trás, as duas. Flexionando os joelhos, caem lentamente entre os quadrados. Sobressaltam-se, foi tão suave, uma suavidade digna de susto mesmo. Respiram fundo, juntas, sempre juntas. Saltam outra vez, vão mais longe, mais para trás. Caem de joelhos flexionados levemente. Erguem os braços, ambos. Esticam-se ao limite do corpo e elas sequer sabiam que era limite. Sobem na ponta do pé, mais e mais. Chegam à ponta do dedo maior e vão tão à ponta que parece perder-se o atrito entre elas e os quadrados do piso. Descem delicadamente. A chuva de gotas diluídas espalha-se como cortina. Cobre o ar e cobre o chão. Forma nele um espelho que reflete só a verdade. A verdade é difusa. Por isso, as imagens que ele reproduz têm tal qualidade aos olhos nus. Viram-se, cara contra cara. Corajosas, dão-se as mãos. Inclinam-se para trás, apoiando o peso de uma no peso da outra, bem no meio do ar. Os quadrados, em preto e branco, estão borrados. A água confunde o limite deles. E ela, em poça, só em imagem cava o piso, sem rompê-lo, refletindo em vulto o que se passa. Pisam, num acordo tácito, para lá. Pisam novamente, e mais uma vez. Outra vez, e a próxima vez já é um giro.
Esse primeiro giro gira, girando se transforma num segundo. O segundo, num instante, é terceiro. E o terceiro, comodamente, vira quarto. Na água, vê-se o reflexo. Tudo igual e com os lados trocados. Param. Soltam duas das mãos que até então eram um par. Levam um dos pés à quina do próprio joelho. O pé de base se soergue. E sorrindo, as mãos ainda dadas se empurram. São, por um momento, o suporte para que o giro da outra ganhe impulso. Assim, num único pé em ponta, rodopiam dando piruetas. E as vestes, pesadas d'água, esvoaçam. Afastam-se entre si, chegando cada uma numa extremidade. Piruetando, regressam. Separam-se. Uma luz forte vem contra elas, permitindo que apenas a sombra seja vista. Tornam-se assim uma a sombra da outra. Saltam para frente, depois para trás. Estão lado a lado. O salto é salto de pluma. Param frente a frente, saltam para trás. Retornam, rolando no chão com uma cambalhota. Cambalhotando, passam uma pela outra. Cambalhotando, passam uma pela outra. Param nas extremidades, esticam os braços. Chegam às pontas dos pés. Vão tão à ponta que os dedos maiores perdem o atrito com o piso. Elas voam. As vestes colam-se ao corpo. Estão no ar. O reflexo na água diminui, embora ainda as acompanhe. Abrem os braços. Há um caleidoscópio, pois uma é espelho da outra. A outra reflete-se na chuva caída, que reflete a água que cai, que reflete a outra, que é reflexo da uma. Dobram-se ao meio, bem no meio do nada, que é bem no alto. Cambalhotam, aproximam-se, passam uma pela outra, retornam. Param, ainda cambalhotando, uma do lado da outra. Estão girando para lados opostos e fazem isso por opção nessa oportunidade. Giram assim um tanto quanto fluidificadas. Giram, cambalhotando, lado a lado. E quem vê de frente, vendo só a sombra, vê um arco espiralado. O movimento se intensifica, formando a espiral mais perfeita e ininterrupta. Era preta a sombra. Aos poucos, se torna branca. É o que faz o movimento. Espirala e muda. A luz desaparece, esmaecendo aos poucos. A espiral se esconde, permanecendo somente o reflexo no chão. A cada giro, o reflexo seca um pouco.
A água, gota por gota, seca. Lentamente, os limites dos quadrados se refazem. Some o arco, some a água. Voltam as linhas, quadradas, delimitadas, contadas, petrificadas. Só se fechar os olhos é uma criação conjunta de Edgar Jacques, Henrique Menezes, Maria Fernanda Carmo e Mariana Farsetta. Concepção e performance, Maria Fernanda Carmo e Mariana Farsetta. Texto, coreografia e direção de narração, Edgar Jacques. Narração, Maria Fernanda Carmo. Composição e viola caipira, Henrique Menezes. Violoncelo, Rafael Ramalhoso. Sonorização, Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo. Figurino, Mariana Farsetta. Maquiagem, Felipe Ramires. Operação de luz, Fernando Melo. Câmeras, Tamires Mulatinho. Edição, Henrique Menezes. Agradecimentos, Equipe Funarte São Paulo,
Gilberto Gil e Juca Ferreira. Produção: Coletivo Desvio Padrão. Logotipo em branco: São Paulo, capital da cultura, Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Realização: PROAC, Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Em amarelo, a letra A surge da porção inferior da tela e a palavra se completa em fonte branca. Cessibilidança, Prêmio Festival Funarte. Funarte, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.